caído muito nas provas de concurso é o termo VPN. VPN, que significa, traduzindo, rede privada virtual. VPN significa rede privada virtual. Agora, vem de Virtual Private Network, por isso VPN. Na tradução, sim, rede privada virtual. Agora, quais são as características para que tu possa chegar no dia da prova e responder a opção VPN, se esse for o questionamento? Então vamos lá, lendo atentamente. Rede de acesso restrito de uma organização, claro, é uma rede privada, então tem que ter o acesso restrito de uma organização, mas que se utiliza de uma rede com recursos públicos para transferir seus dados de forma criptografada. Percebe? Lendo de novo, é restrito de uma organização, mas que se utiliza de uma rede pública, de recursos de rede pública para transferir os dados, e esses dados estarão criptografados. Quer dizer, para ser VPN a resposta de prova, nós precisamos ter 3 características para responder VPN. Professor, que 3 características são essas para ser rede privada virtual? Vamos pensar. Primeiro, tem que ter o acesso restrito da organização. Por isso é rede privada, porque tem o acesso restrito da organização. Mas se utiliza da infraestrutura de uma rede pública para realizar a transmissão de dados. Então percebe, ela é rede privada em relação ao acesso. Mas por que rede privada virtual? Virtual. Porque ela, embora tenha acesso restrito da organização, isso faz dela uma rede privada, ela está se utilizando de uma rede pública, como a própria internet, para a transferência dos dados. Então isso é chamado de VPN, quando eu tenho uma rede de acesso restrito da organização, mas que se utiliza da infraestrutura de uma rede pública para a transmissão de dados. Só que para esses dados permanecerem no nível seguro para aquela organização, eles devem estar criptografados. Por isso que eu disse que para ser VPN temos que ter 3 características para ser VPN. Primeira característica, acesso restrito de uma organização. Primeira característica. Segunda característica para ser VPN, tem que utilizar os recursos ou uma rede pública, ou a infraestrutura de uma rede pública para a transmissão de dados. Essa é a segunda característica. E a terceira característica, que mantém os dados de forma segura nessa rede pública, é que esses dados estejam criptografados. Então, para ser VPN, 3 características. Repetindo, rede de acesso restrito da organização, que se utiliza de uma infraestrutura de rede pública para a transmissão de dados, como a própria internet, e os dados devem estar criptografados. Esses dados são criptografados e são enviados numa espécie de túnel criptografado, num processo que nós vamos chamar de tunelamento. Numa VPN, os dados então são transferidos numa linha, num túnel criptografado para aquela organização. Quer dizer, usando a infraestrutura dessa rede pública, mas com um túnel criptografado para mandar os dados que sejam daquela organização. Esse processo de enviar as informações por um túnel criptografado dentro da estrutura da rede pública, nós chamamos de processo de tunelamento. Tunelamento, que é uma característica também de VPN. Tem provas que podem colocar isso também. A VPN tem como uma de suas características a transmissão de dados por tunelamento. E está certo, é como se eu estivesse usando um túnel criptografado para realizar a transmissão dos dados. Aí sim eu tenho a resposta VPN, uma rede privada virtual.